Bom dia, boa tarde, meus queridos amigos, irmãos que acompanham aqui o canal Voz Missionária Sem Fronteira. O meu nome é Billy Graham, um prazer te receber aqui no nosso canal. Muito obrigado pela tua presença. Oro para que Deus a cada dia mais se aproxime de ti, te revele a cada dia mais as suas palavras, os seus desígnios, os seus caminhos. E eu me sinto muito feliz, irmãos, muito alegre. Umas semanas atrás eu recebi uma oportunidade de levar uma palavra ali na igreja, o que foi bem legal, foi uma experiência bem diferente, uma experiência única na minha vida. E Deus, ele tem sido fiel, irmãos. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, e se eu não compartilhasse esse tão grande amor e misericórdia que ele está tendo comigo, eu não conseguiria continuar. Não seria justo. E eu sirvo a um Deus justo. Já falei aqui em outros vídeos que Deus, ele se apresenta em nossas vidas como a gente se apresenta a ele. Então, se a gente se apresentar justo, ele vai ser justo com a nossa vida. E Deus, ele tem feito coisas maravilhosas e sei que ele vai trabalhar de forma maravilhosa na tua vida também. Amém? A palavra dessa semana, meus irmãos, ela se encontra em Mateus 18, do 23 ao 35, e eu a intitulei como Misericórdia de Deus. Amém? O 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, aqui a Bíblia nos diz que esses 10.000 talentos eram equivalentes ao valor do salário de 1 bilhão de dias de um lavrador. Isso era mais dinheiro do que o circulante em toda a Palestina. Ou seja, esse dinheiro era impagável. Não tinha como esse servo pagar essa dívida. Não tinha como ele pagar. Era um dinheiro que nem existia na época. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E, meus irmãos, mesmo que o servo, ele perdesse tudo, perdesse a mulher, os filhos, e tudo que ele tinha fosse vendido, ainda assim ele não conseguiria pagar a dívida. Não chegaria nem perto de começar a pagar essa dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida do servo. Meus irmãos, aqui a gente pode fazer uma alusão ao rei, a Deus. Deus, ele mandou o seu único filho aqui para este mundo, para que pagasse a nossa dívida, que era uma dívida impagável. Uma dívida de pecado, uma dívida de morte, de sangue, de violência, de corrupção, de inveja. Nós, irmãos, não temos capacidade, não teríamos capacidade de pagar essa dívida. Mas Jesus veio a esse mundo e ele foi obediente para que nós pudéssemos ser co-herdeiros do seu reino. Então, meus irmãos, é o mínimo que a gente pode fazer, é falar sobre esse tão grande amor e o tamanho das suas misericórdias, que nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas. 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Os 100 dinheiros, meus irmãos, equivalia a 3 meses de salário. Isto era insignificante em comparação à dívida do primeiro servo para com o rei. Não tinha nem comparação uma dívida com a outra. E no 29 diz assim: Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele está fazendo a mesma coisa que o primeiro servo fez com o rei. Só que em comparação, o homem, ele responde assim: Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
ele pagou, meus irmãos, amor, misericórdia, com repreensão, com prisão. Esse é o homem. Muitas vezes somos nós, que temos a oportunidade de perdoar, que temos a oportunidade de seguir em frente, e mesmo assim a gente prefere guardar. A gente prefere guardar mágoas, a gente prefere guardar más lembranças, a gente não dá o braço a torcer. Mas Jesus, ele deu o braço a torcer, e ele se entregou por mim e por ti. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Meus irmãos, é tempo de perdão. É tempo da gente corrigir os nossos caminhos. É tempo da gente perdoar, é tempo da gente se humilhar, é tempo da gente correr atrás. Ah, Billy, mas eu não fiz nada, não é minha culpa. Corre atrás, irmão, pede perdão. É tempo da gente perdoar, porque aqui a gente vê que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele é fiel, e a gente tem que espelhar o nosso Deus aqui nesse mundo. A gente tem que buscar o perdão. Aqui eu queria deixar declarado: se em algum momento eu te entristeci, se em algum momento eu te magoei, se em algum momento eu pisei na bola contigo que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de te pedir perdão. De te pedir perdão, porque eu sou um pecador. Eu sou um homem falho, eu sou um homem limitado. Eu sou um homem que muitas vezes não sente. E por muito tempo, meus irmãos, eu não sentia nada. Eu simplesmente seguia em frente, seguia vivendo, e é assim, a vida é assim. Só que se em algum momento eu te machuquei, te entristeci, eu te peço perdão. Mas eu sei que Deus muda, Deus transforma, Deus perdoa. O que eu estou vivendo hoje, meus irmãos, são milagres na minha vida. E muitas vezes eu oro e digo: Senhor, eu não mereço. Só que aqui a gente vê que o servo, ele não merecia também. E Deus, e o rei, ele sabia, ele conhece aqueles que o buscam, aqueles que pedem perdão, aqueles que buscam a sua misericórdia. Deus conhece. E mesmo assim, mesmo assim Deus, ele liberou perdão. Então a gente também tem que fazer o mesmo. Eu oro, meus irmãos, para que a palavra de Deus se cumpra. Eu oro para que este mundo mude. Eu oro para que nós possamos batalhar as batalhas que a gente deve realmente batalhar. Ser comandados por Cristo, seguir o seu caminho, seguir a sua palavra. E sei que para a gente conseguir chegar nesta posição, nós devemos perdoar e amar o nosso próximo. Porque a palavra diz: orem por aqueles pelos que te fazem bem, pelos que te fazem mal. Então nós devemos orar e perdoar. Amém? Obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo. Que Deus abençoe e continue te fortificando para que a gente consiga resistir aos dias maus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço e que Deus abençoe.